Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, muito boa noite. Faz frio lá fora, aqui dentro também, mas as risadas estão soltíssimas. Vitorino, meu Red Bull. Ria, porque sorrir e rir faz com que a gente se movimente quase todos os músculos que a gente tem. Aqueles que ainda têm músculos, né? Graças a Deus, né? Não, tem outras coisas que movimentam bastante os músculos, como a felicidade interna de conviver num clima agradável, como o inverno gaúcho. Que é um clima agradável, Chicão, cala a boca. É um clima agradável. Não consertar, não deu. Não, mas é... Com licença? Ah, sim, o Vitorino disse... Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com Atualidades Pampa, mesmo que esteja frio, né? Você sabe que o bom humor está sempre presente aqui no nosso programa, apesar de que entre as notícias do dia de hoje está o anúncio que não é novidade, mas a gente sempre tem uma esperança de que ele não venha, do parcelamento do salário dos servidores do Executivo. Na homenagem hoje, nas condecorações e homenagens à bravura dos policiais militares, a esperança de que alguma notícia boa viesse com relação a esses policiais militares, mas o governador Sartori não tinha nada de muito bom, de novidades boas para eles, que não fosse o fato de condecorá-los, né? E falar da bravura destes e outros policiais militares. E como desgraça pouco é bobagem, a Câmara Federal aprovou o aumento, o reajuste dos salários do judiciário, que variam, né, em até 41% de aumento. Algumas das informações, algumas das notícias que pontuaram esse dia de hoje vão pontuar nos dias que se seguem, que nós vamos tratar na Atualidades Pampa de hoje, que está entrando no ar a partir de agora para todo o estado do Rio Grande do Sul. Fique conosco. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente. Olá, o pessoal aqui do programa Paralelo, vamos nos integrar aqui hoje, vamos nos juntar, coisa divertida, ficar coisa mais legal. próximos. Olá, como vai você, Ariane? Tudo bem? O frio te trouxe, o vento te trouxe até aqui? Sim, sim. Vitorino é um gênio. É o gênio por quê? Vitorino disse uma coisa genial que vai para a história das relações homens e mulheres. Ai, meu Deus. O que foi que o Vitorino disse? O ideal era ter, lógico, o homem e a mulher, sexo sem a mulher. Porque eu disse isso. O ruim do sexo é a mulher. Eu disse. Vem com todas aquelas areias, toda aquela chatice, papapá. Ele falou a verdade. Então vai ter uma tecnologia que vai chegar, ping, e vai embora. Não, eu estava contando para ele do filme Ping, o Ex sexo Machina, para ele é ping. que é um filme de ficção científica. É um filme de ficção científica, Ex Machina, que se cria robôs masculinos e femininos, e um filme num futuro no qual as pessoas se tornam cada vez mais individualistas. Mas essa é a tendência do futuro. Essas bonecas infláveis, elas já existem, né? Não é futuro, Não, mas não aquela do filme. Agora Aquela já. do filme. Agora, mas a boneca inflável, ela já existe. Aquela No do Japão é uma filme. febre. A rapaziada Chicão comprou as aí que bonecas, tá né? defendendo essa Mas as bonecas, essas Mas para modernas um não são pouquinho. muito legais. Autossuficiente é uma coisa, boneca é outra. Não, mas ele está dizendo que existe um robô que faz... Não, o filme se chama Ex Machina, é um filme que está em cartaz aí, que é um filme muito interessante, porque faz uma projeção para o futuro sobre a construção de robôs masculinos e femininos e que tornariam as pessoas, os seres humanos, cada vez mais individualistas, mais introspectivos. Porque mesmo a solidão passaria a ser compensada por uma máquina extremamente inteligente, com uma aparência absolutamente normal e que comporta todo tipo de reação humana. O filme é muito interessante, é muito curioso, porque essas máquinas, através do processo de inteligência artificial, aquela ideia lançada pelo Stanley Kubrick, do filme 2001, Odisseia no Espaço, de que o computador você vai abastecendo tanto ele com informação que ele ganha uma inteligência artificial, uma capacidade de reagir por impulsos próprios. Aliás, o filme é bem interessante. Eu acho muito triste também. É triste, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Econômico. É assustador. Aí econômico. É triste, assustador e econômico. A economia de afeto também, né? De afeto, de troca, de carinho. Essa
Bom, essa é uma Para sociedade. o homem vai ser bom, para a mulher vai ser ruim esse futuro. Para os homens também vai ser ruim, vai ser bom, para a mulher vai ser A mulher ruim. também vai Quem ser não bom. gosta A de ser mulher das mulheres. amado? Pelo bife, tu sabe, né, querida? A realidade, né? Quem não a gosta de realidade ser é essa aí. amado? Inclusive, a pergunta que não quer calar. O que você prefere? Vocês três são mulheres bonitas e inteligentes. Ser uma boneca de um velho ou uma peteca de um garotão? Não tem terceira opção no mundo. Só tem essas duas. Qualquer outra é se juntar com uma amiga aí. Qual é que é? Tem duas. Essa é a pergunta que rola. Sim. Não tem essa cara de susto. Eu acho que é uma boneca do velho, é melhor. Não é? Olha, eu optei por ser sozinha. Aí é outro rolê, você está mais perto do robô. Isso, Não, presta atenção, presta atenção. Comprador em potencial do robô. Presta atenção, eu optei por ser sozinha. Sozinha. Mas com o robô também é sozinho. Mas não é sozinha. E vai ser em 24 Não, porque vezes. essa coisa... Robô em 24 vezes. Ai, vocês têm umas mentes muito pequenas, né? Ah, é pequeno na realidade. Dona Magda, Ah, não. houve uma referência aí ao filme Coitados de vocês. 2001, Odisseia no Espaço, que tem a trilha sonora, uma das trilhas sonoras mais emocionantes do cinema, que é Also sprach Zarathustra, que é uma música do... Assim falava Zaratustra. Que foi ele pegou o título daquele cidadão que eu não posso dizer o nome porque o Chicão se ofende, né? Do Nietzsche. E assim falou Zaratustra. E o autor é o Richard Strauss. Maravilhoso. Aliás, a melhor coisa do filme é essa música, a bem da verdade. Porque o filme é meio chato, Você sabe que aquele chato esse filme. Sabe que aquele arranjo é de um brasileiro, um maestro brasileiro que mora em Nova York há muito tempo. O arranjo é dele. Está me fugindo o nome aqui, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Aliás, os nossos telespectadores vão mandar daqui a pouco o nome. Mas é um maestro brasileiro que fez aquele arranjo para o filme. Agora, os arranjos aqui no estado do Rio Grande do Sul, eles não foram bem feitos, né? Os arranjos... A que nível, como diria o outro? A que nível? Os planos, por exemplo, do governador. O governador resolveu antecipar a arrecadação do IPVA. Né? Tiro saiu pela culatra. O tiro saiu pela culatra. As pessoas ficaram inadimplentes e ele não conseguiu arrecadar o valor que queria para pagar o funcionalismo. O governador quis aumentar o ICMS. Passou na Assembleia Legislativa, achou que ia arrecadar mais. Qual foi o resultado? As pessoas não... Menos. Menos arrecadação. Claro. Então, assim, ó, não foi bom. Esses dois primeiros planos não Tá achando o governador deram certo. incompetente, né? Não deram. Não, tô sendo realista, Não, né? ela está sendo Pelo amor realista. de Como Deus. você foi, ela está sendo realista também. estou Porque sendo será que não bem tem economista na equipe do governo que conhece a curva de Laffer? Não, acho. Eles nem sabem que é Laffer, eu acho. Não, eles foram, não, eles já têm na aula para saber o que é a curva de Laffer. MP Laffer, tu É lembra? Laffer, Deixa eu fazer uma pergunta, tu concluísse o teu raciocínio? Então vamos lá, vamos voltar ao teu... Mas nessa sequência aí de comentário, nessa É linha que de vocês comentário, falaram e ele deixou de falar, deixei ele falar. é que a inadimplência no imposto de renda que vence amanhã vai ser a maior de todos os tempos, que eu conheço muitas e muitas pessoas que não vão ter condições de pagar imposto de 6 renda. milhões de Empresas não poderão pagar o imposto de renda. Eu não sei o que vai acontecer, sinceramente. 6 milhões de brasileiros nas últimas 24 horas. Faltando 24 horas. Faltando 24 horas, 6 milhões de brasileiros ainda não declararam imposto de renda. Praticamente 10% dos contribuintes diretos. É demais, porque não dá. Um país que cobra imposto de renda, quem ganha mais de R$1.900, absurdo. Absurdo um negócio desse. Aí não dá. O que o Sartori fez aqui, estão fazendo em Brasília também. Parece que não tem economistas. Pô, gente, curva de Laffer é dada no terceiro ano do curso de economia. Existe uma capacidade contributiva de um tecido social que, se for ultrapassada, aumenta a inadimplência. Claro. Em vez de arrecadar mais, vai arrecadar menos. Pô, sabe, isso é uma coisa velha em economia e a gente vê os governos buscar alternativas É simplistas. sempre essa alternativa. É sempre essa. É sempre no nosso bolso. Não tem outra não sabe nada. alternativa. Não, e passa governo, entra governo, tudo que é governo é a mesma coisa. É tudo igual. O bolso do contribuinte chegou num ponto que não dá mais. Sabe o que me lembra isso, Magda? É que o bolso do contribuinte está vazio. Furado. Sabe o que me lembra isso? Lembra aquelas pessoas que estão aprendendo a dirigir? O Chicão que gosta de automóvel vai entender o que eu vou dizer. Não quer mais carro. O sujeito entra na curva e está derrapando na curva. E ele, apavorado, acelera mais. É o que acontece com os governos. Acabou o dinheiro, em vez deles cortar as despesas, reequacionar os custos, não, eles cobram mais impostos. Ou seja, aceleram numa curva em que eles já estão se perdendo. A vaca vai para o brejo.
Não, e aí tu vê assim, ó, tu presta atenção nas pessoas, por exemplo, né? Pessoas que têm dívidas, né? Tá, vamos acertar então, vamos negociar, vamos. Aí a pessoa deve X, aí na negociação é um juro exorbitante. Não dá desconto nenhum. A pessoa não Nada. paga. Não, o fisco realmente Não é muito vai ingrato. pagar e não vai pagar. E tu pode ingrato com o processar, tu trabalhador pode fazer o que e tu não é ingrato quiseres, com quem ganha muito. sabe? Né? E a Quem pessoa ganha Ele é não vai desigual. pagar, não é a pessoa ingrato. não vai Aí pagar. não tem Ele é problema. desigual à tributação Não dá, brasileira. não dá. E isso aí foi bem isso, o tiro saiu pela Mas nós culatra. sabemos também que todas as... E aí foram várias iniciativas de discussão de reforma tributária no Brasil, são sempre totalmente infrutíferas, né? Não consegue se avançar Ninguém no quer perder. Congresso. Não quer. Ninguém quer discutir perder. Isto. Não Todo quer mundo quer assim. reforma tributária, A reforma reforma política. tributária. Nenhuma reforma Nós consegue queremos. ser feita, Aí eles dizem, queremos reforma tributária. Mas aí o Estado quer ganhar mais, a União quer ganhar mais, os municípios querem ganhar mais. Tá bom, vai tirar de onde? Do bolso Nós do realmente cidadão? precisávamos de governos corajosos para não só para apresentar, não de governos somente de governos corajosos para apresentar as propostas, mas também de deputados e deputadas corajosas e corajosos para aprovar essas propostas. tem que fazer. Mudanças estruturais na sociedade brasileira são fundamentais para que a gente consiga Falando em estrutural, tantas coisas aí que a gente, né? A nossa Assembleia Legislativa aqui, que todo mundo culpa os executivos, os governadores, enfim, tá bom, todo mundo teve sua parcela de responsabilidade. Mas a nossa Assembleia Legislativa, eu não canso de dizer isso, nossa Assembleia Legislativa, ao longo dos anos, foi aprovando tudo pelo grito da galeria. Então, aprovaram incorporações, benefícios, reajustes, leis especiais que criaram uma despesa impagável. O Rio Grande do Sul é dos poucos estados brasileiros que tem mais inativos que ativos. Até alguns anos atrás, tinha gente que se aposentava com 47, 48 anos. Mas, Gustavo, nós vivemos também um problema no estado do Rio Grande do Sul, isso foi um pouco de experiência do período na época da secretaria no governo do estado, com o governador Tarcísio Genro, que nós tínhamos servidores ganhando abaixo do mínimo. O quadro geral pagava menos que o salário mínimo. E assessorista aposentado Entendeu? com 5 mil por mês. Nós temos esse problema. Mas o que é isso? A legislação... Tem muita disparidade também entre o executivo e o legislativo em relação aos salários. Eu já disse aqui, a alternativa, a saída para o Brasil e de resto para os estados, era adotar leis como em países de primeiro mundo. Ninguém pode ganhar mais que X vezes o menor salário. Então, assim, muito bem, querem passar o salário dos juízes agora para 40 mil. Mais incorporação, cada juiz vai ganhar 50 mil por mês. Tá bom, mas não pode ser mais que 10 vezes o menor salário do serviço público. Então não pode ter ninguém no serviço público brasileiro ganhando menos de 5 mil. Querem ganhar 50? Então paga 5 mil dos professores. O cascata que vai virar esse aumento agora dos funcionários judiciários. Nada contra, acho que todas as categorias têm todo o direito de reivindicar reajustes. Lembrando que a presidenta Dilma vetou a primeira vez, né, eram 78% de reajuste. Foi transformada numa proposta de 41%, que agora foi votada e está sendo votada em regime de urgência pelo presidente da Casa, Eduardo Cunha, agora virou uma prioridade total. Aprovou nessa quinta-feira. O regime Não, de é uma urgência, velocidade assim, né? Uma velocidade. Tem interesse? 16,5% até 41,47%. São alguns retornos, né? E aí o STF, que ao invés de prender o Eduardo Cunha, de resolver logo o problema, né, que nós temos um presidente da Casa, um verdadeiro corrupto, não, está negociando aumentos com o Eduardo Cunha como se tivesse tudo tranquilo, tudo É um balcão de negócios do Brasil. Olha aqui, ó, o nosso telespectador Gilson Cardoso falou aqui, assiste o programa sempre, o aumento do ICMS, conforme o Sartori, deveria ser aumento do poder de compra, diminui sonegação. Basicamente foi o que nós colocamos aqui nessa bancada agora há pouco. Não sei se o Vitorino tem as informações específicas, mas desse defensor, né, que pediu auxílio moradia, já que vocês estavam tocando para defensor a federal, gente continuar mais ou menos nessa história. Esse defensor pediu o auxílio moradia para os moradores de rua. E uma das explicações, lá pelas tantas, ele disse que os juízes, enfim, a justiça recebe o auxílio moradia de quase 5 mil reais. E aí ele fez um comparativo de valores, né? O que se gasta com o auxílio moradia dos juízes seria a mesma coisa né? Que fosse que as pessoas, os moradores de rua ganhassem esse X valor.
E assim, não é ganhar isso para ficar na rua, é ganhar isso para topar sair da rua, né? O projeto, ele tem uma sequência, não é simplesmente dar, mas obriga a ter endereço fixo, escolaridade, frequentar a escola. Uma série de condições, Vou falar uma coisa para vocês, num país decente, tiravam dos juízes e davam para os moradores de rua. Exatamente, né? Num país decente. No Brasil não vou fazer isso. Mas aí teria estrutura também para todo o resto, né? Porque essa pessoa, ela precisa conseguir morar com escola, precisa ter lugar para morar. Tem que ser a continuidade do projeto, senão lembrando que o teto do judiciário também agora está sendo negociado para subir, né? Do salário judiciário como um todo, de 35 a 39 mil reais. Ariane, você acredita nesse teto? Esse teto é prosopopeia flácida para animar bovinos. Vai passar para 39 mil, eles vão ganhar 60. Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O nosso telespectador James Bervaldo, espero ter dito o sobrenome certo, ele diz o seguinte: antes que vocês comecem a falar mal do aumento dos servidores do Judiciário Federal, quero dizer que os servidores estão há 10 anos sem reajuste e que o aumento de 41% será parcelado até o ano de 2019. Não sei se cobre a inflação até lá. E depois temos que pleitear não sei quantos anos mais para conseguir outro reajuste. E é verdade. Não, é verdade. É o caso do reajuste do Judiciário Estadual. A questão é o momento que nós estamos vivendo. É que não tem... O impacto é de 5 bilhões e 600 milhões. Gente, 5 bilhões hoje para o Caixa do Tesouro Nacional é um horror. Fala do Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha é uma das figuras mais bizarras e bizonhas da história da política brasileira. Ele é dono de um poder extraordinário. Aí eu não sei se o poder dele é através de coação, é através de dinheiro, através de diálogo, através de beijinho, chantagem, eu não sei exatamente. Posso marcar todas as colunas? Hoje eu estava recebendo informações de Brasília, ele fez uma relação de todos aqueles que xingaram ele naquele domingo, né? O cidadão chamou de gangster, chamou de bandido e tal. E ele está, a Procuradoria da Casa, lá sei lá quem, está ajuizando ações independentes contra cada um dos deputados. Todos eles vão ter que responder, porque ele disse que foi achincalhado, que fizeram tudo para desestabilizá-lo, que ninguém conseguiu, efetivamente. E ele está... psicopata. Claro. Psicopata, ele não se diz então, assim, ele está procedendo dessa forma. Então, todos aqueles, né, que xingaram ele com muita razão, em muitos casos com muita razão, outros simplesmente porque queriam aparecer ali para o seu eleitorado, aquela coisa toda, etc. Ou os dois casos, essas pessoas serão, segundo as informações, processadas por ele. Será que ele ganha? Eu não sei. O Conselho de Ética hoje está contra ele. Ele tem a turminha dele lá dentro do Conselho de Ética que está segurando muita coisa. Mas não é a maioria. Então, assim, eu não sei. Agora, ele vive um dilema. Essas ações entrando no Conselho de Ética tem que obedecer a uma ordem. Para chegar nessa gente, tem que julgar o caso dele primeiro. Claro. Fala... Não, é que na verdade, lembrando aqui sobre a situação das bizarrices do Eduardo Cunha, não sei se é exatamente bizarrices, né, concordando com o Mário, mas acho que enfim, malcaratice, enfim, né, os horrores. A última do presidente da Casa, Eduardo Cunha, foi querer aprovar, e aprovou, depois de 2 votações que entraram à madrugada, né, uma comissão para tratar dos direitos das mulheres e das pessoas idosas sem o aval das mulheres. Então, o que aconteceu? A deputada Luísa Erundina sentou na cadeira da presidência da Casa, fez um protesto, as deputadas todas fizeram um protesto, porque o que, na verdade, está acontecendo é um retorno dos votos que o Eduardo Cunha conseguiu naquele processo do golpe, né? E que agora ele está devolvendo, ou seja, uma comissão que vai atacar os direitos das mulheres e não vai discutir direitos das mulheres, porque as mulheres, as deputadas, estão contra a comissão. E ele fez 2 votações. Vejam, ele perdeu a primeira vez, reuniu todo mundo, chantageou, fez aquela coisa toda. E na segunda votação ele conseguiu aprovar sem o aval das deputadas, gerando uma grande mobilização nas redes. Por que as deputadas não aprovaram? Por que as deputadas não participaram? Porque a ideia dele não é discutir direito das mulheres, é com a bancada fundamentalista para atacar direitos. Um dos projetos de lei, que é um absurdo, é para proibir a pílula que as mulheres estupradas
recebem, né, depois de um crime hediondo que é o estupro. Porque não dá para esquecer. A profilaxia. E não dá para esquecer que ele é, não dá para esquecer que ele é fundamentalista religioso. Aliás, não teve também uma Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados. Algum projeto também que foi votado no sentido da igreja poder questionar algumas coisas que hoje ela não pode questionar no Supremo Tribunal Federal, que também foi outro projeto polêmico dele. Então, quer dizer... Mas teve uma que bateu todos os recordes. Assim, uma coisa louca, Teve uma que bateu todos os recordes, que é o projeto de isenção de IPTU em todo o território nacional para imóvel que esteja alugado, locado, emprestado para algum tipo de entidade religiosa. Pô, mas essa já não pagou nada. Bateu todos os recordes de sacanagem essa. Mas só fazendo uma correção. A bancada fundamentalista é assustador o que está acontecendo. Eles estão avançando. Nós precisamos denunciar. Isso está avançando e é muito perigoso, porque tem um componente irracional nisso aí. Só quero fazer uma correção. A sessão aquela que ele presidiu não foi de golpe, não, viu? Foi de defesa da cidadania, porque ali votaram os brasileiros. Quero só colocar essa... Nós temos ponto de vista diferente. Ainda sobre Eduardo Cunha, o ministro do STF, o Teori Zavascki, afirmou nessa quinta-feira que vai levar para a discussão do plenário a tese de que o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, precisa se afastar do cargo por estar na linha sucessória da presidência da República. Lembra que nós já discutimos isso, uma vez que ele foi transformado em réu na Operação Lava Jato. Esse debate ocorrerá em conjunto com o pedido de afastamento de Cunha do comando da Câmara, que foi apresentado no final do ano passado pela Procuradoria-Geral da República. Pela Constituição, Cunha é o terceiro na linha sucessória da presidência, substituindo o presidente Dilma e o vice Michel Temer em caso de afastamento ou ausência dos dois. A lei, no entanto, diz que o presidente da República não pode exercer o cargo caso seja alvo de denúncia no STF, o que é o caso dele. O que está faltando para o STF afastar o Cunha? Pois é isso que nós estamos discutindo. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Duas coisas eu quero dizer para vocês. Quase 150 dias de espera. Pô, e tem 8 pedidos de afastamento do Cunha lá, com todas as fundamentações possíveis e imagináveis. Vamos ter que mandar um homem-bomba. O que está acontecendo? O STF está esperando o quê? O aumento judiciário para depois? Exatamente. Talvez seja isso. Olha aqui, ó. Deixa eu ler uma coisa que um e-mail muito, muito, muito legal. Não que os outros não sejam, mas vocês vão concordar comigo. Boa noite a todos. Sou de Recife, tá? E conheci o programa ao passar uma semana em Gramado no mês de março. A partir daí me apaixonei. E assisto aqui do Recife pela internet. Gostaria muito que em meu estado tivesse um programa feito por pessoas tão inteligentes, críticas e espontâneas. Magda, Carla, Marne, Chicão e Gustavo, vocês são fenomenais. Tu não estavas aqui, claro, tá? Por isso que não está sendo citada, tá? Já sou telespectador assíduo. Um grande abraço a todos. Felipe, Dan Felipe. Posso mandar uma mensagem para Recife? Eu também quero. Eu tenho irmã Recife. Quero mandar um abraço para os meus queridos amigos da Rádio Clube de Pernambuco, uma das maiores rádios desse país que eu tive o privilégio de fazer. Eu fiquei lá uma vez, 10 dias lá, e me colocaram no microfone. Um povo maravilhoso, um povo de uma simplicidade e de um sentido de amizade muito grande. Poucos lugares do Brasil eu vi tanta amizade como as pessoas externam lá no Recife. Minha saudação para as belas recifenses, porque tem mulher bonita também no Recife. E brava, são bravas. Eu quero mandar um abraço para minha irmã, que mora lá. Que mora na Boa Viagem, está bem, se restabeleceu bem. Já está em casa, está bem. Mora mal. Foi muito legal, fico feliz. E mandar um abraço para a concorrência, porque você tem amigos na Rádio Clube, eu tenho amigos na Rádio Jornal do Comércio. É uma grande área. Já que tu vai falar assim na tua irmã, eu quero aproveitar para falar sobre o nosso problema aqui no próximo sábado. Boa noite, bancada. A gestão Sartori é um vexame. O próximo sábado seria do dia D da vacinação no Rio Grande do Sul, com a abertura obrigatória de todos os postos de saúde do estado. Pois o secretário da Saúde acaba de informar, que horas foi isso? 19h30, mas eu acho que isso já mudou de ideia. Acaba de informar que a abertura dos postos será facultativa, pois grande parte dos gaúchos já se vacinou, portanto o dia D está cancelado. É o fim da picada. Grande parte? Pois o sábado é um dia a mais a ser oferecido para quem ainda não conseguiu se vacinar. Beijos, Isabel Barnetti. Acho que não, Isabel. Acho que isso foi revisto.
Os postos vão ser abertos, vão trabalhar, tem muita gente que tem que se vacinar. Os postos vão funcionar. Inclusive, sábado. eu, Chicão. Sábado é o dia D da vacinação. Bem tá? importante. Todos os postos vão abrir, eles têm que abrir. Eu não posso acreditar que o secretário tenha feito uma coisa dessas. Aliás, sobre vacinação, nós temos recebido algumas reclamações. Eu, especificamente, recebi uma reclamação muito pontual de pessoas que foram no posto Bananeiras, que é da Aparício Borges, pessoas que são que trabalham são fisioterapeutas que foram no posto se vacinar e não foram vacinadas porque diz que essas pessoas não podem ser vacinadas, que são da área da saúde, mas que se não trabalharem em hospitais ou coisas assim, não podem ser vacinadas. Pessoas que têm doenças crônicas como asma, enfim. Então, tem algumas coisas que as pessoas têm que ter cuidado. Por exemplo, quem tem tem pessoas que têm doenças crônicas, mas não pode chegar lá e dizer assim, eu tenho asma crônica, quero me vacinar. Não, você tem que levar um atestado do seu médico, senão todo mundo vai chegar lá e vai dizer que tem uma doença crônica e vai querer se vacinar. O Chicão está perguntando se misery crônica vale. Misery crônica não pode se vacinar. A pessoa que tem mais de 60 anos tem que provar que tem mais, porque infelizmente nós moramos num lugar onde nem todas as pessoas são aqui na mesa tem 3 com mais de 60. Enquanto ao profissional da área da saúde, o que eu sabia era que são as pessoas que trabalham em hospitais que lidam com pessoas doentes. Tu tens alguma outra orientação? Não, o pessoal da área de atendimento à saúde. Na área de filho saúde. bebê, né? Meu filho é bebê, então todo mundo tem filho, aqui a casa também tem filho. Tem que A vacinar. gente tá muito assustado, né? Mas dá para levar e vacinar. Sim, mas as informações que a gente recebe é que tu chega no posto às 8 horas, por exemplo, da manhã. No caso, obviamente, quem vai no posto, quem não paga, e tem uma fila de 500 pessoas. Eu tava vindo agora. Aonde que é dada essa vacina? No braço? Ou seja, muita procura, é isso que eu tô querendo dizer. Então, por isso é impossível fechar os postos. Não vão fechar os postos. Não, é uma brincadeira. Aliás, de mau como a gente gosto, sabe né? que a gente tem a escuta de todos os órgãos municipais, estaduais, a gente pede, por favor, até que entre em contato conosco, que mande um e-mail, alguém nos diga alguma coisa. Eu acompanhei durante o dia, houve um quiprocó aí, vai ter, não vai ter, mas é óbvio que é impossível que vá ter uma atitude dessa natureza. Impossível. Não dá para pensar. Dia da vacinação, muita gente vacinou? Não, cara pálida, não tem muita gente que vacinou, não. Tem muita gente que não vacinou, até porque tem gente que não consegue sair do trabalho, tem gente que não tem um ônibus, não pode ficar na fila esperando. Dia D da vacinação tem que ser no sábado. E o idoso não fica na fila. Fica todo mundo na fila. Como assim? Não tem. Não é lei? Não, Como assim? não tem essa. Não tem essa. Você tá com o pescoço engessado, Aliás, deixa eu te dizer. É injeçãozinha no braço, né? Injeçãozinha no braço. Mas falando em injeção, Não, tá, presta atenção. Aqui no WhatsApp, o assunto bombástico da noite é a tua gola. Ai, pois é. A gola é o assunto. Essa é uma então não tem como negar. retrô E aí, dos anos 60. Eles chamavam gola rolê olímpica. E a Ina de Canoas diz o seguinte, por favor, dobra a gola do blusão do Vitorino, que ele está engessado. Teve uma... O Luiz Carlos Silveira... Eu tô com frio. Que é Sai de cobertor na rua, de frio. Aparelho de coluna cervical. Dona Magda. Não, eu tô com frio, eu continuo com frio. Eu não vou dobrar, não. Esse frio, qual é o nome desse Tem frio? uma notícia polêmica aqui. Essa notícia não pode esperar. Muito mais que agora. Antes da tua notícia, Marne, só agradecer aqui ao nosso telespectador para o maestro Elmir Deodato, maestro brasileiro, que fez o rearranjo daquela música 2001, Odisseia do Espaço. Assim falou Deixa eu dizer aqui, agora, Quero dar esse notícia boa. colar cervical verde do Vitorino tá muito engraçado. Luiz Carlos Silveira. Dá um take Então dá risada, então dá risada. O telespectador quer dar um take aqui. Frio, pô. Olha só, Não vai Magda. mudar. Isso aqui que é fashion. Gola, rolê, olímpico, é coisa do passado, velharada, cirola, samba canção, bababá. É isso aqui, o que tu pode fazer esse rolê aqui, pode fazer aqui, Cuidado com o microfone. pode abrir, Cuidado pode com o fazer um microfone. swell aqui. O que é swell?
Ela que tu navega nas ondas da elegância do lado fashion da vida. Quero dar a notícia Olha aqui, ó, bombástica. tá completamente engessado, Nenê. Notícia bombástica. Nenê, qualquer dia ele põe aqui, ó, no esquema assim, no esquema. Eu continuo com frio. As Vou mulheres não ficar com querem. o pescoço quente. Ficava bonitinho se tu não fosse tão assim inflexível. Porque dá uma Nenê, eu vou te explicar uma Pensando que a coisa. Magda Nenezinho, deixa eu te explicar uma coisa. Nenezinho, Dá uma pegadinha no pescoço. Nenezinho, eu vou te explicar uma coisa. Só um pouquinho. Nenezinho, eu vou te explicar uma coisa. falar todo mundo, a Presta câmera, atenção. foca os outros aí, fazendo. Nenezinho, eu vou te Isso aí é explicar. assédio Nenezinho, tu tem o pescocinho Tá tudo curto, gravado. tá? Tu tem o pescocinho curto. Tá? Olha aqui, ó. É um Então, privilégio, né, Mário Vitorino? olha aqui, assim, ó. Só um pouquinho assim, ó. Tu vai ficar um pouco melhorzinho Agora vamos aguardar. e vai ficar quentinho igual. Vamos aguardar Tá a bem reação. quentinho, tá frio a operação aí. Vamos aguardar a reação popular Vamos ver, agora. vamos ver se melhorou ou não. Eu não vou dar a notícia. País Baixo. Vai ficar uma brasteica. Vamos aguardar a reação popular. Dona Magda, Olha só. Amanhã eu venho com uma camisa enrolada na orelha. Da orelha. o Cantinflas não deixa eu falar. Deputados de Alagoas aprovam lei que pune professor que opinar em sala de aula. Prestaram atenção? Não prestaram atenção? Não prestam atenção. Por 18 votos a 8, os deputados estaduais de Alagoas decidiram em votação no final da tarde dessa terça-feira derrubar o veto do governador Renan Filho ao projeto Escola Livre. Agora os professores são obrigados a manter neutralidade em sala de aula e estão impedidos de doutrinar, entre aspas, induzir alunos em assuntos políticos, religiosos, ideológicos, sob pena até de demissão. É justo o professor não opinar? Absurdo, Não, né? não é justo. Educação. Isso é muito injusto. A pessoa tem que ser imparcial. Sério? No WhatsApp a pessoa escreveu. Galera, fala aí. Parecia que o Vitorino tinha engolido um abacate. Abacate? O Vitorino parece que engoliu o abacate. Olha, Entalou o abacate. O Vitorino um dia ele engoliu um quindim, um dia ele engoliu um abacate. O pintinho amarelinho. Ó, ficou melhor, ó. Engoliu o pintinho Olha aqui, ó, olha aqui, ó. Agora ficou melhor, ó. Já pega um pouco sol e aí... Tá bom. Olha aqui, ó. Agora, conta essa notícia do Marcos nosso Magda. telespectador, Eu me sinto na obrigação. Eu quero comentar. Você é professor? Você é Porque eu professor? tirei 4 anos de faculdade e 1 ano de pós-graduação em antropologia, sou professor de história. Eu acho, o que eu aprendi na faculdade, todo professor aprendeu, o professor que não disser isso aí, ele está faltando com a verdade. O professor não pode dar opinião política, nem opinião social, ou sexual, ou de comportamento. Ele tem que expor a ideia e fazer o debate da ideia, mas nunca propor a opinião dele. A opinião do professor é isenta. Eu acho que isso é perigoso, eu não discordo totalmente, porque acho que realmente quando se trata de educação, especialmente está com crianças, adolescentes, o teu posicionamento pode influenciar diretamente, Eu também acho que a o professor vida não dessas pode opinar, crianças. ele não pode Mas eu opinar. acho que nós temos que ter cuidado para que isso não se transforme numa censura. Né? Ou seja, até uma linha muito tênue da censura. uma linha muito Por que eu estou tênue. dizendo isso? Acho que é um momento totalmente propício para a gente debater, no momento que a gente vive uma beligerância aí, especialmente em relação à questão política, as pessoas se agridem, inclusive fisicamente, dos mais diversos aspectos. Nós tivemos uma votação na Câmara de Vereadores, que foi aprovada, uma moção que proíbe debates, na verdade foi uma moção contrária ao reitor da URGS, porque promove debates em relação à questão do impeachment. Isso é um absurdo, porque a universidade é o espaço de discussão. Se na universidade as pessoas não puderem discutir a sua opinião, sim, aulas públicas, enfim, tá? Isso, na minha avaliação, é um caos. Tanto que, na segunda-feira, a URGS, para responder a esta manifestação dos vereadores e vereadoras, não sei quais vereadores votaram a favor, né? Eu sei que a bancada do PT, por óbvio, foi contra. Vamos fazer uma audiência pública, a URGS está organizando para debater democracia, direitos humanos, enfrentamento à intolerância, porque não é possível que nos espaços de educação as pessoas não possam debater. Mas é que aí a linha tênue, ela já foi ultrapassada diversas vezes, as pessoas já relataram isso, que existe uma doutrinação dentro dos espaços de ensino,
Os próprios alunos já falam sobre isso. A gente já assistiu um episódio dentro da URGS de um professor intolerante que estava no pátio da faculdade dizendo que era golpe, o impeachment, isso e aquilo. Uma aluna colocou uma bandeira para fora, ele subiu porque era contra a posição dele e retirou a bandeira da menina. Isso não pode. Isso não pode. Mas é os estudantes debater, pode? Claro. Os estudantes os estudantes Formação, O telespectador, cara, diz que educar é para os pais e o ensino de conteúdo é para... É verdade, é verdade. Eu acho que assim, ó, não pode barrar as propostas de discussão dessas coisas até que surgem dentro da sala de aula, né? Mas o professor não tem que dizer que isso é certo e aquilo. Sim. Tem que mostrar os dois caminhos. Mas e a pessoa tem que... Concordo. Né? Que é diferente da universidade. Mas tem um aspecto, tem um aspecto que tem que se Mas mesmo assim, o professor não pode doutrinar e fazer com que as pessoas pensem do jeito que ele quer e tira a nota se não pensa do jeito que ele quer e se não escreve do jeito que ele quer. A intolerância está tão grande, não só em relação à questão política, né, que essa semana a Comissão de Direitos Humanos debateu a questão do machismo nas universidades, na Assembleia Legislativa. A deputada Estela Farias, a deputada Manuela Dávila foram as proponentes, porque uma aluna foi expulsa da sala de aula porque levou a sua filha num determinado dia, não tinha com quem deixar. Tem o debate das creches universitárias que não funciona. Ela não tinha onde deixar, a menina ficou ao lado dela na sala de aula e ela foi expulsa da sala porque levou num determinado dia a sua filha. Então, assim, ações de intolerância erraram nos os espaços dois, de né? educação. Erraram os dois. Errou ela, porque é um problema pessoal que ela terceirizou, e errou o professor, porque deveria ter buscado uma outra alternativa. Agora, vamos deixar bem claro uma coisa. A criança foi violentada, Gustavo, os horrores que foi dito na frente, né, aí mãe. tem que se ver também, se o professor disse também, se ela foi expulsa mesmo, o professor disse, então você vai Agora, fica com a sua filha. Foi debatido nessa audiência, por isso que eu tem que ver isso aí, porque também eu tenho muito cuidado, Marne, em patrocinar coitadismo. E a URGS anda com um problema muito sério, como de resto a economia brasileira. A academia brasileira. A academia brasileira, hoje, o pensamento de esquerda é o primeiro passo para você obter verbas, ganhar regência, subir na academia brasileira. E esse é um problema grave que nós estamos enfrentando. A gente está transformando a nossa juventude numa juventude ideológica, uma juventude ideóloga e não empreendedora. Esse é um problema grave que nós estamos enfrentando. E o que mais me deixa assustado não é nem o componente ideológico, é o componente da burrice que foge ao conteúdo acadêmico. Você sabia que esses dias eu recebi na Rádio Pampa a denúncia de uma aluna que disse que um professor entrou na aula e fez um discurso de quase 20 minutos dizendo que o Brasil cobra pouco imposto, o brasileiro paga pouco imposto. O imposto deveria ser bem mais alto no Brasil, as alíquotas deveriam ser reajustadas, porque o sujeito entrou numa sala de aula e disse um negócio desse. Ela mandou em detalhes, me deu o nome do professor, a escola, tudo. Claro que eu não vou aqui publicizar isso, mas vejam vocês o componente. Teve um outro professor... Só para complementar, lembra que eu li um WhatsApp aqui de um telespectador dizendo que alguém assistiu essa aula e que essa pessoa chegou no trabalho tentando convencer os outros. Você recebeu isso também? A gente recebeu. Agora eu gostaria de falar sobre o assunto quando der um espaço. Não tem espaço. Não tem espaço. Eu sou Vitorino Fala. Sobre as discussões dos jovens, eu quero lembrar vocês do princípio cartesiano e do princípio do niilismo, ou seja, o princípio do contraditório. Se você colocar 10, 20 ou 30 alunos numa sala de aula, todos eles vão ter pensamentos diferentes. Todos eles. Então, eles têm o direito de externar a sua opinião. Você concorda ou não concorda. Ela falou que há controvérsia sobre um assunto. É claro, ela tem todo o direito a isso. Este foi o sentido principal da Revolução Francesa, com René Descartes, que deu à Revolução Francesa o direito ao contraditório, o direito do povo, dos cidadãos franceses saírem à rua e mudarem, transformarem a França, o país que vivia naquela situação desesperada com o rei Luís XVI, provocando aquela miséria, enquanto os feudos, as pessoas ricas viviam muito bem, os pobres, como sempre, continuam até agora assim, viviam muito mal. Então, o princípio do contraditório, isto é o sagrado. O jovem
Qualquer pessoa, mas principalmente o jovem, no seu curso, no seu centro acadêmico, tem todo o direito, sim, de se expressar e mostrar a sua opinião e discutir a sua opinião. É a minha opinião. Você conhece o conteúdo das escolas do Sem-Ter pagas pelo INCRA? Você se apavora, amigo. É horrível. Não são pagos pelo INCRA, né, Gustavo? São pagos por alguém. Não, certamente. São pagos por uma organização política que faz formação. Uma organização política que recebe dinheiro do governo. Dá no mesmo. Quando o governo não era do PT, também era repassado dinheiro. Não era assim, não era assim. Mas não. a escola existe há muito tempo. O PT mantém hoje mais de 50 ONGs no Brasil. E, olha, você se assusta com o conteúdo que é aplicado. Falar em 50 ONGs, os dois... Técnicas de invasão. Naquela pequena cidade lá do Noroeste Gaúcho, os dois jovens que foram assassinados pelos índios, você sabe que até agora não apareceu inquérito, não apareceu nada. 2 anos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês isso, aqui, né? ó. Marcela Carucci diz o seguinte: como professor e estudante, concordo plenamente com a limitação de professores darem sua opinião, que na maioria das vezes é plenamente imparcial. Queremos uma educação de qualidade, não uma ideologia imposta pelos educadores de hoje. Existe, sim, doutrinação nas escolas e faculdades. É só circular nas universidades e questionar alguns alunos que o discurso, pronto, começa a sair. Sucesso, pessoal. Gustavo e Chicão estão super charmosos hoje, viu? Eu convivo com pessoas que estão na universidade e falam exatamente isso, que os professores colocam, sim, as suas... se manifestam, se posicionam e que... Sérgio Severo diz assim: Magda, é exatamente Tem professor que faz isso no microfone? É exatamente a minha opinião, bem fundamentada, e meu exemplo que forma o meu aluno. O professor não é máquina, é gente. E é por ser gente que consegue ensinar. Se deixar o nazismo para o debate e opinião dos alunos, logo se terá crianças marchando na rua. Por isso que eu falei que tem essa questão das crianças e dos adolescentes, que é bem diferente, que está na universidade, né, que aí tu trata com pessoas adultas. Mas eu queria trazer uma notícia hoje aqui, que é bem interessante, que eu acho que é uma conquista, especialmente para quem é militante aí das causas libertárias, que é a questão do nome social, que a presidenta Dilma assinou um decreto hoje, o direito ao nome social para transexuais e travestis. Este direito é uma demanda de muito tempo da população LGBT, que agora pessoas vão poder usar o seu nome social nos crachás, nos documentos públicos, e essa está sendo, na verdade, uma conquista que está sendo comemorada pelo movimento LGBT com esta assinatura na data de hoje, na Conferência de Direitos Humanos que acontece em Brasília. Inclusive, nesta conferência, está saindo uma questão que é extremamente importante, tem a ver, inclusive, com o que nós estamos tratando aqui das crianças, que é a regulamentação do uso da imagem das crianças em propagandas. Está sendo discutido isso, eu acho que nós precisamos, inclusive, avançar nesse sentido, né? Não é possível utilizar a imagem de crianças para questões comerciais. Eu não entendi uma coisa, o que é o nome social do travesti? O que seria? Ele não tem mais o nome de homem, tem o nome de mulher. Tem aqui uma notícia gravíssima que aconteceu no Paraná. No primeiro mundo é normal. É normal. O sujeito se assume como transexual e passa a ter uma... O problema disso aí está na fiscalização, viu? Porque o que acontece? Você cria praticamente uma segunda identidade. É que é uma coisa que está sendo muito comemorada. Por isso é importante falar hoje, porque as pessoas, quem é transexual e travesti, muda a vida da pessoa não ser chamado pelo nome eu concordo. anterior, né? No aspecto humano, eu concordo, mas o mecanismo tem que ter muito cuidado, porque isso se propicia muito facilmente ao estelionato, ao mau uso da lei. Esse é um perigo. O governo tem que estabelecer regras de fiscalização para saber realmente... Porque é difícil você identificar, por exemplo, o transexual, porque existe um limite. Aquele transexual assumido que 24 horas por dia usa as roupas femininas. É uma mulher... Não, Chicão, nós estamos falando sério sobre eu estou falando sério do medo que tem na noite, que vai na noite passar pela farraça para Cândido Gomes. Sim, tá bom. Cada figura ali. Também tem na Praça da Redenção ali, tá cheio de mulher e homem, também tem medo de atravessar porque é um cada assalto. Calçando 45. Sim, tá bom, Chicão, mas olha só, não vamos estigmatizar o negócio. Depois está falando de um aspecto legal. E eu acho que esse uso do nome social é uma ideia interessante. Os países de primeiro mundo já têm isso, mas é preciso muito cuidado, muito critério na hora de habilitar um segundo nome e uma segunda identidade a uma pessoa. Tem uma notícia que vem do Paraná,
justamente na sequência desse assunto, do transexual de 14 anos que foi morta por homofobia no Paraná, disse o delegado. Nome social, Luana Birsac, de 14 anos, foi encontrada morta ao lado de um lago em Novo Itacolomi, no norte do Paraná. Ela desapareceu e teve o corpo encontrado no último final de semana, segundo a Polícia Civil. 4 adolescentes são suspeitos do crime. 2 deles foram internados, a pedido da Justiça, no Centro de Socioeducação de Apucarana, por homicídio e ocultação de cadáver. Luana, batizada Lucas Mateus, foi agredida com chutes e socos e morta por afogamento, depois de se relacionar sexualmente. Que coisa terrível. E o aspecto das crianças também, que tu estavas falando, né? Que a gente acabou falando Na verdade, eu misturei, porque foram 2 debates que estavam envolvidos, né? Primeiro dessa conquista da população LGBT e também desse debate que está acontecendo na Conferência de Direitos Humanos. Já é um tema que vem o movimento de criança e adolescente apresentando, né? Sobre essa dificuldade aí de ter uma certa limitação em relação à mídia brasileira, especialmente em relação aos anúncios. As mulheres fazem essa discussão há muito tempo, das propagandas de cerveja, né? Todo mundo critica o nível de exposição. E da mesma maneira, o movimento de criança e adolescente critica alguns tipos de exposição da imagem, né, das crianças para a venda de produtos. Eu discordo, porque eu acho legal o nível de exposição. Inclusive, a cerveja vende pelo nível de exposição. Claro. Mas Vera Verão. O nível de exposição, ninguém ia comprar cerveja. E outra coisa, é preconceito contra as mulheres que vivem disso. Tem mulheres que vivem do corpo, vivem da sua beleza. A Skol, por exemplo, faz propagandas, a Heineken faz propagandas Skol, Heineken, muito boas, que não tem nenhuma mulher com a bunda de fora. Então, assim, acho que vamos exercitar aqui. Eu posso fazer, porque tem aquele... Vamos exercitar a criatividade. Todo mundo gosta disso, gente, que virar pirâmide. As mulheres, tem mulheres... criatividade. Não, a gente fala assim, mulher bonita tem que aparecer. Olha a mulher do ministro do turismo que apareceu e deu bode. Falando em mulher... A tia dela foi demitida. Foi demitida, perdeu a boquinha. Perdeu a Tem gente que vai ganhar a boquinha e ainda vai ganhar. E ainda também foro privilegiado, virou moda, foro privilegiado. Daqui a pouco não pode andar de biquíni na praia. Não, gente, vamos banalizar aqui. Atenção, não é isso. Uma bem bonita, diz Marta. Não, ela é bonitona. Ela é bem bonitona, essa aí. Um exemplo, uma comparativa. Tá. Carolina Pimentel. Quem é a Carolina bonito, Pimentel? Carolina. É mulher do Fernando Pimentel. Governador de Minas Gerais. Elas estão na moda agora. Agora, então, Carolina, ela vai ser secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social do governo de Minas Gerais. Até aí nenhum problema, explica o porquê da encrenca. A encrenca é que os dois estão sendo investigados pela Polícia Federal por vantagens concedidas às empresas públicas, com a nomeação... Sim, ela foi privilegiada. Cortou a minha notícia, tu pode me ajudar? Tá, vamos lá. A Carolina Pimentel tem uma agência que era privilegiada pelo governo do estado de Minas Gerais. A dona Carolina Pimentel é esposa do governador Fernando Pimentel, de Minas Gerais, que é motivo de queixas, reclamações, investigações, enfim, tá mais enrolado que cachorro em tiroteio. E ela está enrolada também. Operação Acrônica. O que o marido fez? Vai nomear ela como secretária de Estado para ela ganhar foro privilegiado e escapar da Justiça Federal de Minas Gerais. Tá certo, ele é um bom marido, ele blindou a mulher. Blindou. Tá certo. E tu xingou a Dilma porque a Dilma privilegiou essa sacanagem toda, ele tá certo na dele. Ele negociou a operação dele. Não, peraí, eu não estou te entendendo. Tu xingou a Dilma porque a Dilma protegeu o Lula, nomeando e tirando, dando foro privilegiado. Agora tu diz que ela pode fazer? Só por isso. Hoje não eu dá. tô ficando magoado agora. Com atitude fascista, bolivariana em cima de mim. A dona Isabel tá me mandando a notícia no link que ela leu da vacinação e eu não tô conseguindo abrir o link. Ela disse que tá cancelada o dia D, eu tô apavorada. É que não é, que já te vacinou, não é obrigatório, você é facultativo. Vacinou? Eu não sou nem doente, nem tenho 60 anos, eu não posso vacinar. E tu, Márcio? Pode sim, eu sou Eu super. posso, mas eu tenho que pagar. Tem que ser na particular. Eu tenho E é miseria, caro, eu tô com miseria, não posso. É caro, estão falando de 100, 120 reais na clínica. É muito dinheiro. E não tem quase mais vacina. O senhor não me peça aqueles milho emprestados.
Pois é, aquela ideia de ontem, tu sabe como amadureceu a ideia? Falando nisso, o julgamento do STF gerou muita discussão, né? Agora começou a campanha dos estados de um lado e da União de outro, defendendo as suas posições. Eu tenho ouvido uma série de juristas, e todos eles são unânimes em dizer, legalmente, os estados têm razão. Politicamente, o STF está se borrando de medo de dar ganho de causa aos estados. Ai, que conversa Borrando! Engoliu um abacate, agora fica falando, deu abacate, deu barriga. Abacate. Olha aqui, ó, parem um pouquinho. Eu poderia ter usado outra... Quer que eu use a outra palavra? Nós estamos falando... Para aí um pouquinho. Nós ficamos aloprando aqui. Vamos voltar. Tá com medo em casa. Vamos voltar a falar da vacinação. É facultativo, vai ter vacinação. O que a notícia é essa que a nossa telespectadora falou, é que passou a ser facultativa a abertura dos postos de saúde. Quer dizer, pode acontecer de nem todos os postos de saúde estarem abertos, mas a vacinação vai acontecer. Que vai superlotar os postos que abertos. vai superlotar os postos. Mas eu espero que as pessoas tenham sensibilidade e mesmo com essa determinação, não deixe de abrir Porque, os seus veja, a postos. vacinação ela é para crianças, idosos, eu não sei todo o público. Então, não é todo mundo. E mesmo assim, já está superlotado. Não, são os idosos, as crianças e Os trabalhadores da área de saúde. os trabalhadores da área de saúde que Agora, trabalham... tem uma falha aí, eu acho que os professores também, além das crianças, os professores Não, nós já também. falamos sobre Não, isso. os professores, eles não estão Eles não estão, eu mas acho que eles deveriam Não estar. estão, mas não confunda as pessoas. Nós achamos que deveriam, mas não estão. Não estão. São É. trabalhadores da área da saúde devidamente identificados com a carta da empresa. que se comunicam, tratam Idosos dos com um doentes. documento de identidade, no caso eu e o Chicão, que somos senhores de certa idade. As pessoas que estão presas, elas são vacinadas Idosos e também Não presidiários. come mais abacate. Boa noite, posso falar? Nós estamos envolvidos, hein? Boa noite. Posso falar com propriedade sobre a divergência de opinião dentro de universidades públicas? Pois eu fazia curso de pós em Sociologia pela FURG. Em um trabalho trouxe o tema da redução da maioridade penal e fui envergonhado e sofri assédio moral por conta do professor, porque ali estava expressando a minha opinião e baseada em dados científicos, de pesquisas de entidades competentes. Quem diz isso é o Marcelo Nunes de Sapucaia. Certamente ele defendeu a redução da maioridade e aqueles professores metidos a sabe tudo, né? Humilharam o rapaz. Isso é verdade. É sabido que grande parte das universidades federais, por intermédio dos seus professores, estão servindo de centros doutrinadores do socialismo aos jovens. Vide o caso da estudante que teve a sua faixa a favor do impeachment arrancada por um professor da URGS. Lembro também de uma escola em Brasília que orientou os alunos a se dirigirem à escola de roupa vermelha para discutirem cidadania. Boa noite, gente, Roberto eu não acredito Canoas. nisso. Não, olha, boa. O que nós estamos vendo é de parte a parte. Existem sim, podem existir alguns movimentos, mas a URGS especialmente tem sido palco de casos terríveis de intolerância e de violência. Um estudante cotista indígena foi agredido brutalmente por estudantes da URGS. É verdade, nós mostramos aqui. Lá no restaurante O campus da URGS foi Verdade. tomado de cartazes misóginos, com coisas horríveis escritas em Nós relação às mostramos aqui. mulheres. Né? Então, assim, é de parte a parte. Eu realmente não acredito que uma escola tenha mandado as pessoas se vestir de vermelho. Mas de parte a parte, entre aspas, né? Porque essas pessoas, elas são doentes que fizeram isso. Elas não representam uma boa parte da parcela que acredita que impeachment não é golpe. Ah, não, mas aí nós Entendeu? estamos falando de outra Tá, mas nós estamos falando de outra coisa, não vamos voltar. Não, a gente não está falando de duas Sim, coisas, a nós gente está falando da nós mesma estamos falando de coisa. intolerância, nós estamos falando de Intolerância, divergência mas não das política. duas partes, porque parece que tu está dizendo assim, intolerância dessa parte, daquela parte, tu está grenalizando esse momento que está grenalizado. Intolerância foi Entendeu? o professor puxar uma faixa porque ele era contrário. Intolerância é porque as pessoas estão se sentindo afrontadas porque está tendo um debate em relação à questão do impeachment, que muitas pessoas acreditam ser um golpe, assim como eu e assim como muitos estudantes na URGS, inclusive o reitor da URGS, né, sofrerem qualquer tipo de assédio pela sua opinião. Isto é intolerância.
Agora, mandar as pessoas botar uma camiseta para discutir uma coisa, eu realmente pode só... acontecer. Agora, quem é que plantou isso, hein? Pode acontecer. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou fazer um... Não acredito nisso. Olha aqui, ó. Gostaria que vocês informassem os telespectadores o número do WhatsApp. Coitado da Raquel, faz horas que ela manda. 9977-7001. 9977-7001. De vez em quando eu peço ao pessoal da técnica que coloque o número do WhatsApp e o e-mail, tá? Inclusive, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui, rapidamente, porque esse espaço é um espaço importante para a gente também divulgar boas ações. Nós não estamos falando de intolerância, nós temos um trabalho de uma ONG que se chama Assistência Jurídica para as Minas. O nome pode ser... Para as minas, engraçado, mas o trabalho que as meninas fazem é muito legal. A doutora Ana Paula Tax é uma das coordenadoras desse projeto. As mulheres podem entrar através do Facebook nesta página, Assistência Jurídica para as Minas, e lá todas as dúvidas que elas têm sobre a questão do atendimento ao enfrentamento à violência contra a mulher podem ser retiradas as dúvidas por e-mail, pelo Facebook. Então, uma ação virtual que enfrenta exatamente a intolerância e violência que nós estamos discutindo. Eu quero o meu direito de poder trabalhar, preciso trabalhar na situação que está o Brasil, penso ser esse assunto dos LGBT, deslocado no nosso contexto de prioridade feminismo demais é chato, Ariane. Beijos, Andréia. Mas o que não tem sei. a ver o Posso nome falar de social futebol, com todo feminismo? mundo Nada está a ver. fissurado. Não sei. Não, aliás, eu quero te dar os cumprimentos, né? Porque tu Foi o único que disse aqui. o único que acertou Falei, o mas resultado. eu só te pergunto uma coisa. O presidente do Grêmio tem uma culpa muito grande nisso. Porque Oi, ele por quê? chegou, sabe por quê? Ele fez uma declaração para toda a imprensa dizendo que se o Grêmio jogasse contra o Rosário, como ele jogou contra o Juventude, ia ganhar de 5 dos argentinos. Aquilo saiu na capa do Olé, que eu moro, jornal lá. Até o Di Maria, que é um jogador que foi feito nas canteiras do Rosário, ligou de Paris para os companheiros dele, que era o time do coração dele. Veio aqui, parecia que estavam dopados. A gente não estava. Jogaram em 90 minutos sem parar, dominaram o Grêmio, liquidaram o Grêmio. Eu quero ver o Grêmio reverter. Lá não. Não vai ter. Lá para isso. E o Roger Machado, estamos de cabeça que fala inchada. todo dia, eu acho que esse Roger Machado não é o cara. Ele foi envolvido taticamente. Se fosse o Argel, estava todo mundo queimando o Argel. Agora, quando é o Roger, que é o bom menino, ninguém estava queimando. O Roger foi um grande perdedor ontem. E acho que os argentinos mostraram que eles têm uma coisa que é gana, mano. Garra. É garra. Acumulando derrotas, inclusive, né? Domingo caímos. Ontem de novo, domingo o Grêmio está caindo todas. Eu acho que ontem o Grêmio pagou um preço também pelo jogo de domingo e pelo jogo de Caxias. Não, mas o Rosário Central também jogou domingo. Não, mas Chicão, o Grêmio estava cansado. Então, o Rosário não cansa também? Jogou o clássico New Old Boys lá. Bem, jogou, mas aquele joguinho deles ali, ninguém viaja, tudo em volta, dentro da grande Buenos Aires. O Grêmio vai para Caxias. O Grêmio jogou 4 decisões em 8. O Grêmio jogou 4 decisões em 8 jogos. Em 8 dias. Então não pode entrar na competição. Então não entra. Sim, o calendário é assim. Então, vamos falar da logística do Grêmio. O Grêmio deveria ter fretado o avião para jogar lá no Equador. O Grêmio não fretou, foi o avião de carreira. O Grêmio tinha que ter fretado o avião para ir para voltar. O Grêmio tinha que ter armado um esquema especial. O jogo em Caxias ele não podia ter posto as reservas. Então, Mas é o que ele disse. Um erro de estratégia do Grêmio. É o que ele disse. Não, você fala, não, eu concordo, eu não estou discordando de você. Eu não estou discordando de você, só eu acho que parte dos problemas do Grêmio, das derrotas do Grêmio, a Ariane diz que está de cabeça inchada, e se explica por conta disso. Se explica por conta de que o Grêmio ontem estava cansado. Outra coisa, esses jogadores do Grêmio é bom pro Grêmio só, né? Porque a nível internacional, Luan, porque o grande jogador não decidiram nada. Olha que bonito isso aqui. Boa noite, meus amigos de todos os inícios de noite. Infelizmente, estamos num país não desenvolvido ainda. Por isso acontecem essas coisas de se meterem na cor e no estilo das roupas que as pessoas usam. Uhul! Ninguém foi capaz de dizer que acima dessa gola verde rolê está uma grande cabeça. Um abraço! Um abraço, Ricardo Leonardi. Ele cabeçou. Ricardo, Ele cabeçou. pela sua gentileza. Não, mas passou assim. Teu melhor amigo. Melhor amigo. Olha, Ricardo, Ricardo até meu amigo. E toma para vocês 4, tá? Tem um WhatsApp bem Depois tem os aniversariantes. Os professores municipais de Canoas foram liberados pelo município a fazerem a vacina nos postos de saúde. Em Canoas, professores vacinados.
Lucimeri. Vamos falar dos aniversariantes? Vamos, então, sim, antes. O primeiro aniversariante, o Dr. Vital Brasil, uma das mais importantes figuras, eu até conversei com vocês há dias atrás a respeito do Dr. Vital Brasil, Instituto Butantan, Instituto Soroterápico lá de São Paulo, no bairro do Butantã. Quando você for a São Paulo, eu vou repetir o que eu disse esses dias, vá visitar o Instituto Butantã e conheça mais da história desse extraordinário brasileiro que foi o Dr. Vital Brasil. O segundo aniversariante de hoje foi uma figura muito conhecida no decorrer e no pós-Segunda Guerra Mundial. Oskar Schindler, que nasceu na região dos Sudetos, a Sudetolândia, que naquela época pertencia a Tchecoslováquia, mas de fala alemã. Ele se tornou famoso, Oskar Schindler, através da Lista de Schindler, que foi aquele filme fantástico que mostrou como ele conseguiu salvar dos nazistas 1.200 judeus naquela oportunidade. Ele recebeu diversas homenagens em Israel, tem ruas com o nome dele, ele recebeu a cidadania de Israel e etc. Foi uma grande figura na Segunda Guerra Mundial. Vamos rapidamente para outra aniversariante, a Nair Belo. Lembra da Nair Belo? Maravilhosa, de aniversaria, se viva fosse, de aniversário no dia de hoje. Ela tinha um sorriso contagiante, né? A risada, ela ria de tudo. Ela ria de tudo, ela era simplesmente fantástica. Depois, o Tuta, Antônio Augusto do Amaral Carvalho. Eu tive a oportunidade de conversar com o Dr. Paulo Machado de Carvalho, quando trabalhei na Record em São Paulo, muitas e muitas vezes. O pai do Tuta, o Tuta está de aniversário, li o livro do Tuta, um abraço, tudo que ele fez na Rádio Jovem Pan e tudo que ele fez também na TV Jovem Pan, as mágoas dele também como empresário, um abraço, esse grande empresário de São Paulo, que é o Tuta. Também quero mandar um abraço para o Estênio Garcia, que hoje completa 83 anos de idade. E viu que ele pousou pelado esses dias. Tá bem. Tá bem, mostrou pelado. Mostrou pelado. Eu sabia que ele colocou uma prótese, né? Ele anda de roupão todo dia em casa, e é uma prótese permanente. Maledicente. Ele não pode dormir virado. Tem um amigo nosso aí que também colocou. Outro aniversariante é o grande locutor brasileiro, Eliakim Araújo, que está completando 75 anos no dia de hoje, mora em Miami. Com Leila Cordeiro. É com a Leila Cordeiro. Também tem prótese? Não! Que isso, Cala a boca. 75 anos, não faz nada, né? E o outro aniversariante é o Paulo César Pinheiro, o grande compositor, foi casado com a Clarinha Nunes, uma grande figura da música popular brasileira, companheiro do Vinícius de Moraes, companheiro do Antônio Carlos Jobim, companheiro do Baden Powell, então violonista. E, finalmente, o grande apresentador da televisão americana, o Jay Leno, que faz aquele programa que o Jô faz parecido aqui no Brasil. São esses os aniversariantes de hoje. Bom, olha aqui, ó, o teu melhor amigo diz assim: olá, tenho 70 anos, absolutamente saudável, nunca fiz vacina e não vou fazer. Continuo jogando meu futebol, andando de bicicleta, etc, etc, etc. O que é o etc, eu não sei. Além de trabalhar muito. Confirmo que disse há dias, esse programa não pode ter 6 pessoas, vira uma bagunça. E sofro com a tensão que passa de 110 para 220 volts. Abraço, Ricardo Leonardo. Queima. Teu melhor amigo. Aliás, fica no programa, esse programa é ótimo, a gente se diverte, o senhor se diverte aí desse Ele lado não gosta também. quando vem convidados. Tem notícia, tem. Mas tem que ter os convidados exatamente para que se tenha. Alguém disse que a Márcia tem que usar sineta quando vem os convidados. Mas ela não usa mais, ela tinha uma sineta boa, ela ia me dar de presente e não deu, né? Essa é a graça da vida. Foi um professor da Universidade Federal de Santa Maria que falou aos seus alunos do mestrado em administração pública que o Brasil cobra poucos impostos. Abraço a todos, Ana e Marcelo de Porto Alegre. Que gênio esse professor. Hoje eu fiz uma descoberta. Acabo de confessar aqui o outro elemento, aquele elemento. Confessou que É o foi... sétimo agora. Sétimo elemento. Ela confessou que foi ela que derrubou a minha... Porque a minha campainha, um dia eu cheguei aqui, minha campainha estava assim, ó. A campainha está assim, ela está torta. Ela disse, eu preciso confessar que fui eu que derrubei a tua campainha no chão. Disse que estava torta. O que acha que eu estou fazendo? Eu gostava de o programa. Vai, fala mais. Hoje saiu, agora no final da tarde, saiu os números da economia brasileira.
E estão assustadores, viu? O déficit do governo federal. Mas o que não está assustador no atual momento? O mês de março fechou em 7 bilhões e 800 milhões de reais, quase 8 bilhões. E no acumulado do primeiro trimestre, nós já estamos com um déficit de 18 bilhões de reais. Ou seja, a situação da economia do Brasil está muito complicada. No meio de tudo isso, hoje, o gabinete do governo informou que está estudando reajuste para o Bolsa Família. Isso aí já faz dias que eles estão falando. Aliás, eu acho que vai fazer aqui o mesmo que o Tarso fez no estado do Rio Grande do Sul. A Dilma, quando sentir que está fora, vai detonar, dar aumento, vai partir para dentro. Será que ela vai fazer? Não vai fazer. Mesma coisa que o Tarso fez aqui. Vai diferente. Vai, sim, vai. O Tarso assinou. Tempo, Gustavo, que negociação? Mas não eu participava das mesmas de negociações. Sim, mas não tinha dinheiro. 4 anos. Não tinha dinheiro, Ariane. Não tinha dinheiro. Você não pode dar aumento se não tem dinheiro. O Tarso deu aumento para o Sartori não pagar, porque ele não está pagando em salário. E a Dilma vai fazer a mesma coisa. Ela já pegou todos os recursos, mandou o Ministério da Justiça liberar todos os recursos destinados à Polícia Federal. Empenhou tudo. Pum! Despeja dinheiro. Vai fazer a mesma coisa agora anunciando o aumento do Bolsa Família. Uma presidente que dentro de 2 semanas vai deixar o cargo, que ela mesma admite. Está acontecendo de aumentos. Não dá para a gente defender, ser contrários ao aumento da Bolsa Família com esses absurdos de aumento, com o Judiciário ganhando 39 mil. E os 10 milhões de desempregados? E os 10 milhões de desempregados? 700 mil. Não tem que aumentar. Não tem dinheiro. Um déficit de 18 bilhões em 3 meses vai dar aumento. É fácil, Gustavo. Administra bem o Bolsa Família, administra bem a reforma agrária, não faz vazar o negócio e dá aumento com o que sobrar. Tem que administrar bem. Mas a gente sabe muito bem que não é bem administrado. Nós estamos tratando, né, pessoal? Nós estamos tratando de aumentos de todos os tipos e uma discussão sobre... Mas tu acha que agora é hora de dar aumento do jeito que está se discutindo a situação? Não tem dinheiro. Sempre agora possível dar aumento para agora ela está fazendo igualzinho que o Tarso fez. Mesma coisa, não é ela que vai pagar. Ela está de um lado perguntando com quantas pessoas eu posso trabalhar. Daqui duas semanas ela vai para fora. Eu vou poder usar avião. Ela sabe que ela vai se afastar. E está dando aumento, não é hora, né? Para o Bolsa Família. Nós estamos falando... Ela está dando aumento para o Bolsa Família. Não, mas não pode. Tem que organizar esse Bolsa Família. Dá aumento. R$80. Não, mas não é para 10 pessoas, né? Não é hora. Boa noite, Magda e amigos da bancada. Nesta semana assisti o filme Getúlio e guardei na memória algumas palavras dirigidas à sua filha Alzira. Minha filha, eu estou na política há mais de 40 anos e nunca vi alguém chegar até mim pedindo alguma coisa pelo país, pois a maioria só pede coisas em benefício próprio e de seus amigos. Getúlio Vargas, 20 de 8 de 1954. Então, diz o nosso telespectador, posso concluir que o conceito de patriotismo está associado a uma pequena camarilha refinada de políticos e de empresários corruptos que estão evacuando e deambulando para o Brasil e consternado vislumbro que a culpa transita pela má escolha de políticos, os quais são fomentados por comerciantes e fabricantes apelidados de empresários que expõem a bandeira do Brasil nos parques fingindo um patriotismo. Um abraço, Jefferson Pinheiro dos Santos, Parabéns. Novo Hamburgo, Parabéns. Rio Grande do Sul. Parabéns a ele. Falando nisso... Agora, Mari, o Getúlio, Parabéns. uma coisa interessante que eu estudei muito o Getúlio, inclusive me dou com o Getulinho, né? O Getúlio é o cara que mais odiava a esquerda. E a esquerda adora o Getúlio. O Getúlio chegou a pegar a mulher do Pressa, a Olga Bernardi, e mandou para o Hitler. Foi um período e depois teve um processo. Um período de amor dele, porque a Alemanha estava ganhando a guerra, foi uma outra história. Ela foi extraditada. Político que teve momentos de amor e ódio com a esquerda brasileira. Falar em grande política... Mas ele detestava os esquerdistas. Não detestava não, porque ele deu grande... A herança de Getúlio é uma picaretagem, a herança de Getúlio. Entregar a mulher do cara pro Hitler. Mas foi extraditada, ela foi extraditada. Não, isso é verdade.
juntos. Foi o primeiro. Sim, mas ela foi extraditada. A Alemanha pediu a extradição Não, dela. Getúlio, tá? Porque realmente eu acredito que ele foi um ditador. Isso que ele fez foi entregar, né, coisa uma mulher horrorosa. pra ser Só que o povo morta, votou né? nele para voltar. Depois votou e ele foi um cara que Isso é o Brasil. dialogou muito com a classe trabalhadora, com grandes conquistas sociais que nós temos até hoje, com a questão, né? Eu tenho um assunto Trabalhadores, importante. Foi trabalhista. Juros do cheque especial batem 300% ao ano. É o maior recorde da história do Brasil. Você que está no cheque especial, graças a Deus eu não tenho. Você se cuide, porque o cheque especial é tipo o cartão de crédito, você passa ali, né? Se Aquela coisa você toda. está no cheque especial, Você tá? Comece a rezar. comece a rezar. Se você não está no cheque especial, eu vou lhe dizer, tenha uma boa noite. Durma bem, porque se você está no cheque especial, você não vai dormir tão bem. Mas a gente vai voltar amanhã. De novo, amanhã a gente está de volta aí para mais uns Atualidades Pampa. Até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Um mundo melhor a gente faz junto. Vem fazer com a gente.